Quando chega uma grande campanha, seja ela qual for ligada à saúde, as pessoas começam a perceber, puxa, é mesmo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Só que a gente está no mês abril e tem uma outra importante campanha em andamento, que as pessoas que têm dificuldades com a visão já percebem isso. Por isso que o mês abril é o mês da campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas da cegueira. Representada pela cor marrom, o objetivo é conscientizar a população, reduzir a incidência dos principais problemas de visão. Ó, tem gente que está na rua, vai subir uma escada de um shopping, pega ali no corrimão, né? Daqui a pouco coça o olho. Sério. Vai na feira, fica mexendo ali as frutas e tudo mais, daqui a pouco leva a mão ao olho. Será que você não está contaminando esse importante órgão da gente, do ser humano? E para a gente compreender melhor tudo isso, nós convidamos um especialista. Ele já está aqui conosco, fez questão de vir em nossos estúdios e nós agora vamos receber o bom dia do oftalmologista Cavalcante Júnior. Bom dia ao senhor, muito obrigado por ter aceito o convite da gente, estar aqui presencialmente, mantendo a distância, claro, normal, e nos ajudar a entender primeiro a importância dessa campanha e como é que a gente pode ficar mais alerta para combater a cegueira. Seja bem-vindo, oftalmologista Cavalcante Júnior. Bom dia, eu agradeço o convite e eu gostei muito dessa introdução, né? Essa conscientização não só para esse mês específico. Por que marrom, né? Porque marrom é a maioria da cor dos olhos das pessoas, né? E o nosso conselho, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, estipulou naquela onda dos meses com as suas cores, chamar a atenção à prevenção e o tratamento das doenças que podem provocar cegueira. Para te ter uma ideia, Patrick, o aparelho visual é responsável por 85% da nossa integração com o meio ambiente. Quem um dia enxergou e perde a visão entende muito bem. Quem já nasceu sem visão vai se adaptando com os outros órgãos sensoriais. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o aparelho visual. Poxa, esse percentual de 80%, ele... 85%, né? Ele chega até a assustar, assim, a gente, mas é uma realidade, não é? Quais são as principais doenças, doutor, que o senhor pode enumerar para a gente, aquelas que podem, de fato, causar a cegueira? Para você ter uma ideia, para nós sermos oftalmologistas, precisamos ser médicos, né? Tem aquela aventura, eu não tinha dom nenhum nem parentesco médico, mas o amor pela oftalmologia me motivou a fazer medicina. Então, depois dos 6 anos, no mínimo mais 3. Patrick, existem mais de 4.000 doenças oculares reportadas. É lógico que no nosso dia a dia a gente trabalha com algumas dezenas. E esse mês, que é o Abril Marrom, ele tende a ajudar as pessoas a entenderem que cerca de 60% das causas de cegueira são evitáveis. Para você ter uma ideia, no Brasil existem cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de cegos. Você imagina se pudesse ser 60% dessas pessoas evitáveis? A principal causa de cegueira reversível no mundo, não só aqui no Brasil, é a famosa catarata. E pasme, ainda hoje, lá na clínica, a gente tem aí, infelizmente, às vezes pacientes que moram em lugares longínquos, onde não tem assistência especializada, ainda ficam cegos por catarata. Essa seria a grande e principal causa evitável. Doutora, a catarata, ela atinge apenas pessoas de mais idade ou pode atingir jovens? Pode sim, querido. Na realidade, 80% dos casos têm relação com senilidade. Porém, os pacientes diabéticos, e você sabe que os diabéticos eles podem até ter o tipo 1 já, infantil, insulino dependente, essas pessoas já acabam desenvolvendo, pela alteração do metabolismo, catarata mais cedo.
Então, pacientes diabéticos, pacientes que têm doenças autoimunes que necessitam usar rotineiramente corticosteroides orais. E você tocou num ponto que eu gostei muito, essa história de o paciente não higienizar bem as mãos, colocar a mão nos olhos de qualquer forma, e muitas vezes, o que é pior, usar colírios inadvertidamente. Existem colírios, Patrick. A população precisa saber que colírio é remédio, tem substância química ali dentro. E tem prazo de validade também. Sim, tem perfeito. gente que guarda colírio em casa 1 mês, 2 meses, 1 ano e usa aquilo. Vou te dizer uma coisa importante, às vezes o colírio ainda está na validade, mas como ele já foi aberto, a própria indústria orienta para se usar pelo menos até 45 dias, depois de descartar. Olha só. Mas voltando ao assunto, a utilização de corticoide tópico, tem paciente que chega no consultório dizendo, doutor, eu uso esse colírio aqui porque eu sempre quis deixar meu olho branquinho, para melhorar a aparência. Porém, Sério com isso? colírio de corticoide, vários. Colírio de corticoide pode levar ao longo do tempo, e naquelas pessoas sensíveis, a desenvolver não só a catarata, como eu te falei, como a principal causa de cegueira irreversível no mundo, que é o glaucoma. E aí é irreversível, né? Você É já tá irreversível. dizendo, né? Nós temos, para te ter uma ideia, o glaucoma é uma doença interna do olho. Ela afeta o nervo óptico. E todo mundo conhece o glaucoma através da pressão ocular. Nós temos uma pressão interna nos olhos que é independente da pressão arterial. E na maioria das vezes nessa doença, essa pressão está acima de um determinado limite. E esse descompasso entre o aumento da pressão, geralmente, com a falta de oxigenação no nervo, que implica o aumento da pressão, há uma perda irreversível dessas fibras. Aí o paciente começa a perder a visão lateral e no final vai se comprimindo a ponto de ficar uma visão tunelizada e de vez apagar a visão. Nós estamos conversando com um especialista, que é o Dr. Cavalcante Júnior, conversando conosco aqui sobre esse mês, que é o mês Abril, o Abril Marrom, que é dedicado a essa campanha que alerta sobre doenças oculares, mas também que previne, que busca a prevenção. A minha esposa, que é a Flávia Moura, Acompanho, aliás, eu soube que só acompanha, né, nas e a redes família sociais. linda, né? Pois é, Tem gente a caminho aí, né? Tem uma mocinha, a Marina, vindo aí. E ela acabou de escrever aqui, coçar os olhos também pode causar cegueira, doutor? Olhar para o sol pode causar cegueira? Ela faz esses 2 questionamentos. Perfeito, Flavinho. Olha só. Quando você coça os olhos, você não tem ideia do mal que você pode causar aos seus olhos. Existe uma estrutura na parte anterior dos olhos chamada córnea. Essa lente transparente que fica na frente da menina dos olhos. A córnea, ela tem pequenas camadas. E a última camada, Patrick, é chamada endotelial. Ela tem uma quantidade de células iguais, vamos fazer uma analogia, aos óvulos de uma mulher. Então você começa com uma quantidade e ao longo do tempo você perde. E qual é a importância dessa camada? Ela que mantém a transparência da córnea. Ela tem uma bomba chamada bomba de sódio e potássio. Quando você coça, você acelera a perda dessas células, ou seja, você induz uma sobrevida, vamos dizer assim, menor da transparência. E a principal doença, que pode ser, já está provado isso, gerar um problema grave, não sei se você já ouviu falar, de ceratocone. É uma doença que começa já na primeira infância, sobretudo nos pacientes alérgicos que têm o mau hábito de coçar. Existe já aí uma predisposição genética, mas o fator ambiental de coçar pode gerar essa doença, que ela tem estágios, inclusive podendo levar à cegueira. Essa seria uma doença evitável. Evitável, exatamente. Como se descobre isso? Indo ao oftalmologista, que é o único profissional. Não existe, aqui cabe salientar, o profissional adequado para cuidar da sua saúde ocular. Fuja de consultas grátis em óticas sendo realizadas por profissionais não médicos. Isso é uma guerra. A gente está vendo muito isso daí. Muito. Olha, Sabe, consulta grátis e tudo mais. Perfeito. É verdade, eu vejo muito isso, inclusive em porta de lojas que trabalham com venda de óculos. Perfeito. O senhor não aconselha, então, a Não, pessoa de fazer jeito isso? nenhum. Olha só, eu respeito, cada um tem a sua ocupação. Né? Existe uma profissão chamada optometrista, que na minha opinião é uma nobre profissão
para a confecção de óculos, para o manejo das lentes oftálmicas. Mas tudo que envolve a saúde dos olhos, o profissional tem que ser um médico. A gente tem que respeitar os limites, no mundo de dificuldade de se entender seus limites. Então, infelizmente, muitas vezes há um conluio das óticas com os profissionais e isso nos entristece. Sem número de pacientes chegam com receitas erradas, que foram induzidas a virar um determinado grau para que a ótica fizesse as lentes. E aí, cegueira evitável. O profissional não tem o conhecimento suficiente para discernir esses problemas e assim evitar a doença. Pois é, ainda dessa questão de prevenção que a gente está conversando aqui, a Flávia também pergunta, óculos vendidos em rua, o uso pode causar a longo ou médio prazo a cegueira? Eu vou até juntar com a outra pergunta dela que eu ainda não respondi. A Lembra que ela falou sol, só né? questão sol? É. Então raciocinem comigo. Quando você está num ambiente escuro, o que acontece com a menina dos olhos, a pupila? Ela dilata. Num ambiente claro desse, ela contrai. Quando você usa um óculos escuro que não tenha a proteção contra a radiação ultravioleta, essa radiação ultravioleta vai ultrapassar a lente escura, vai aproveitar que a pupila está dilatada e vai ocasionar catarata e uma doença interna do olho que chamamos de doença retiniana na área macular. E isso pode levar a uma cegueira definitiva, porque existe a toxicidade da radiação ultravioleta nessa região nobre do olho. Então é muito comum carne crescida, catarata e a doença interna da retina. Doutor, a gente vai ter a participação agora da nossa colega aqui, que nos ajuda a fazer o programa também, que é a Luísa Maria, que ela tem um questionamento muito interessante a respeito de toda essa conversa nossa. Ótimo. Luísa. Doutor, em relação a essas óticas, né, que acabam oferecendo essa consulta grátis para adquirir o óculos nas óticas, algumas vezes essas pessoas acabam indicando, né, um grau, aquele profissional acaba indicando um grau para uma pessoa que às vezes nem precisa usar óculos. Isso pode agravar a saúde ocular da pessoa? Certamente. Quando a gente tem um problema de grau, a gente chama isso de ametropia. Os mais famosos são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Quando estou vendo você aqui que é usuária de óculos também, tudo tem que ser na medida certa. A partir do momento que você prescreve um determinado grau, vamos dizer que essa pessoa tenha acertado o tipo de problema, a miopia, por exemplo, que eu acho que é o seu caso. Se a tua miopia é em torno de 2 graus e essa pessoa passar 3 graus, ou mesmo passar 1 grau, você não vai se adaptar a essa circunstância. Isso vai gerar, ao longo do tempo, danos. Né? Danos no teu dia a dia. Você imagina hoje quanto nós somos dependentes dos aparelhos eletrônicos, né? Estamos aqui e tem celulares, tablets, computadores. Nós trabalhamos em foco. Essa área da oftalmologia, ela é uma área da física óptica. Ou seja, quem gostava de física lembra que dioptria é o inverso da distância focal, D igual a 1 sobre F. Então, para você ter um bom foco, o teu aparelho ocular, dioptricamente, em termos de grau, ele tem que estar bem focado. Se a pessoa te passar algo a mais ou a menos, vai gerar sintoma. E se ela te passar algo que não tem nada a ver com você, por exemplo, você é míope, e o indivíduo te passar um óculos para hipermetropia, para astigmatismo, você não vai conseguir ficar com aquilo muito tempo. E esses casos podem desenvolver outros sintomas, como inclusive a enxaqueca? Claro, bastante. Na oftalmologia a gente chama de um sintoma chamado astenopia, que é aquela dor em volta dos olhos, nessa área da parte frontal, como se fosse uma sinusite. É o mais comum. É isso que mais traz os pacientes ao consultório. 70% dos casos dos pacientes que vêm conosco, e essa é a grande oportunidade, Patrick, vem para trocar o grau. Aí sim, o profissional adequado que estudou o aparelho ocular no mínimo mais 3 anos, vai verificar o fundo de olho, vai verificar a pressão ocular, vai suspeitar de algum tipo de doença e aí lançar mão de um conjunto de exames complementares. Todos sabem que a oftalmologia é uma especialidade tecnológica dependente. Hoje, você se limitar a um consultório só para passar grau, você vai ser o oculista daquele tempo. Hoje, ser oftalmologista envolve
estudar sobre retina, sobre córnea, sobre cristalino, sobre os músculos oculares, sobre a relação com o sistema nervoso central. Para vocês terem uma ideia, que comanda o corpo, o sistema nervoso central, existem 12 pares cranianos, relacionados à visão, em torno de 6, 7 pares. Puxa. Quantos tumores cerebrais o paciente não sabe nem que tem, não tem ainda nem sintoma. Num exame do fundo de olho, o oftalmologista vê o nervo inchado, faz um exame de campo visual, dali aparece uma lesão que afeta a visão periférica, suspeita-se de tumor de hipófise. Pede-se uma ressonância, está ali, encaminha-se para o neurocirurgião e a vida da pessoa está salva. A gente observa que o nosso entrevistado, além de conhecer bastante, né, essa área dele, ele é apaixonado por essa área, porque se você for observar na família dele, o pai dele não é dessa área, não. Nem o irmão, nem os irmãos. Os irmãos... Nada a ver. Militares, né? E o cara, eu digo assim, o cara, porque ele optou por isso e explica e continua estudando. A Luísa Maria que nos ajudou no questionamento, Luísa Maria, tu sabe o teu grau? Mais um questionamento. Opa! Tu sabes o teu grau de miopia? Eu tenho 5 e 6. É alto? A gente divide a miopia em miopia baixa até 3 graus, de 3 a 6 miopia moderada e acima de 6 miopia elevada. Para cada situação, a gente faz um tipo de investigação devido à possibilidade de existir doenças correlatas. E é inclusive sobre isso que é o meu próximo questionamento. Doutor... Eu vou te operar, hein? Eu estou sentindo que a gente está começando aqui. Ei, eu faço lá na clínica, a gente tem toda uma equipe multiprofissional em todas as áreas da oftalmologia, a gente cuida junto com outros colegas da parte de refrativa, que é a cirurgia de correção. Muito importante isso. Justamente, meu questionamento, eu uso óculos desde os 6 anos de idade. Foi o ano que eu comecei a ir para a escola. Antes Perfeito. eu recebia educação em casa. Quando eu fui para a escola, o professor ele acabou diagnosticando essa minha dificuldade, né, em enxergar o quadro. Então, muitos casos de doença nos olhos são diagnosticados na escola, pelos professores. Então, qual é a importância desse cuidado dos pais e também dos professores nesse diagnóstico das crianças? Perfeita colocação. Os educadores, eles são fundamentais, né? Não só no nosso conhecimento, na evolução deles, mas na área da saúde, né? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia já fez inúmeras campanhas e ainda mantém. Existe uma campanha célebre chamada Olho no Olho, onde o oftalmologista vai nas unidades escolares, capacita métodos de triagem para os professores triam, a prefeitura encaminha para as clínicas oftalmológicas para definir quem precisa ou não de correção e, a partir desse momento, fazer a orientação correta. Você, felizmente, teve acesso aos 6 anos de idade. Uma das causas de cegueiras preveníveis é a mais básica de todas. São as crianças que não enxergam 1 metro de distância com nitidez. Patrick, voltando à física ótica, que eu gosto muito. Quem tem 1 grau de miopia só vê nítido até 1 metro de distância. Puxa. A partir daí, babau, como diz o outro, não vai conseguir enxergar. Isso limita não só o aprendizado, mas até a personalidade. Tem muita criança tímida que o pai às vezes não compreende que precisa ir ao oftalmologista. E às vezes o professor ainda não conseguiu detectar na própria sala. E essa criança vai desenvolvendo até problemas psicológicos. Muito interessante o questionamento de fato da Luísa. Perfeito. Porque o que tem de criança que não aprende na escola e é taxada daquelas coisas absurdas, e o pai e até o professor não percebe que ela não aprendeu, porque ela não enxergou. E como ela não sabe que aquilo é um problema que ela está passando, ela também não fala. Não fala. E o resultado é que ela lá na frente abandona a escola. Olha a importância de saber essa prevenção muito importante. Eu tenho um detalhe só para falar sobre isso. Não. Imagina uma criança, que é comum isso no consultório. O pai resolve levar, o motivo principal hoje é porque fica muito no celular. E aí, não, eu vim trazer meu filho só para ver se ele tem algum problema, porque ele fica demais. Gente, às vezes você encontra crianças que enxergam tudo de um olho e quase nada do outro.
A criança não tem discernimento de dizer assim, mamãe, papai, quando eu tampo esse lado aqui eu não enxergo bem. A gente chama esse fenômeno quando tenta passar o grau, mas não consegue atingir os 100%, a gente chama no consultório vulgarmente de olho preguiçoso. O nome técnico é ambliopia. Isso é uma cegueira evitável, porque depois dos 7 anos de idade, Luísa, Patrick, não adianta mais a gente querer induzir. Não dá para recuperar aquele período de plasticidade neural visual. Não consegue. Então a criança passa a ter uma limitação visual. Eu não sei se vocês acompanharam. Recentemente foi o Bolsonaro aplicou a lei da visão monocular. Vocês viram? Muito legal isso. Muitas pessoas, para a Organização Mundial da Saúde, para o termo jurídico, cegueira legal é quando o melhor dos olhos não tem mais do que 10% de visão. Então muitas pessoas eram cegas de um olho e o outro olho 100%, mas não eram consideradas deficientes. A partir de agora são. Ou seja, vai haver mais inclusão de pessoas nos processos. Muito legal isso, né? E isso partiu, obviamente, de uma pessoa que tem visão monocular, que teve muita dificuldade de conseguir emprego, etc. E que o presidente, atento a isso também. A esposa do presidente é uma pessoa muito sensível às causas de deficiência, né? A gente tem que tirar o chapéu para isso. O médico oftalmologista Cavalcante Júnior, estou recebendo aqui uma porção de parabenizações ao senhor. Uma delas é da jornalista Edila, que é uma jornalista muito atuante. Ela colocou assim: fala para o doutor que eu o adoro. Ele é o melhor, ele é o melhor oftalmologista do mundo. Ele faz transfontanela, é isso? Não sei se é isso aqui. Ó, transfontanela é o exame para ver então é esse nome mesmo, não é a parte oftalmológica, não. Acho que ela confundiu o nome aí. Aqui está transfontanela. Mas olha, e que ela coloca, e que eu perdi o contato dele, vou ouvir aqui na rádio. Ô jornalista Edila, primeiro parabéns por estar ouvindo uma emissora de rádio de qualidade. Verdade. Segundo, eu vou te passar no privado o contato do assessor do nosso entrevistado para você, tá bem? Muito obrigado por sua audiência. Será muito bem-vinda, você, Edila, jornalista também, e as demais pessoas que quiserem passar lá na clínica. Estaremos lá à disposição. Legal. E aqui, ainda nos questionamentos que nós temos, o senhor tocou nessa parte das crianças. As crianças de fato não conseguem explicar que estão com um problema e vão sofrendo com isso. O teste do olhinho é válido? Extremamente válido. E eu vou fazer um parêntese aí que é muito legal, né? Na vida da gente, a gente passa, é bom deixar alguns legados, né? Eu já fui servidor do Estado e eu fui fundador junto com os meus sócios dos atuais ainda, né? CAIMES, né? Centro de Atenção Integral à Melhor Idade. Nos tempos idos, existiam vários especialistas ali. E eu era lotado no CAIME lá da Cidade Nova, que é junto ali do Francisca Mendes, da maternidade. E aí o diretor da maternidade sempre pedia: pô, Cavalcante, passa aqui, faz o teste de olhinho aqui num prematuro. Aí eu ia lá, e tu acredita, Patrick, que o Amazonas, na época, era um dos poucos estados que não tinha esse serviço. Eu pedi para a secretaria para me disponibilizar, e eu passei 10 anos da minha vida quase rodando as maternidades, fazendo o teste do olhinho. Olha só. E fazendo pareceres oftalmológicos para os bebês prematuros, que aí é que está o cerne da questão. Um bebê prematuro precisa ir para a incubadora por conta da fragilidade pulmonar, a necessidade do oxigênio. Porém, ofertar oxigênio demais pode atrapalhar o desenvolvimento da estrutura mais nobre ocular, que é a retina. Então, a gente ia lá para determinar se havia ou não algum comprometimento da retina. E aí, quando isso acontecia, a gente aproveitava e verificaria, através dos testes do olhinho, se o paciente bebezinho tinha catarata congênita, glaucoma congênito, ou seja, doenças que podem provocar cegueira já de forma congênita. Prevenção pura, né, doutor? Prevenção pura. Na realidade, o oftalmologista é aquele profissional que ele não depende de idade nem sexo. Ele abrange
todas as faixas etárias, desde o recém-nascido até aquele bem idoso. Muito legal. Doutor, Luísa Maria. Inclusive, continuando nesse ambiente escolar, outro distúrbio que ele precisa ser mais comentado, porque muitas vezes acaba levando para um problema psicológico, o bullying nas escolas, é o estrabismo. De que forma o profissional de oftalmologia ele pode ajudar no controle desse estrabismo? Para quem não conhece, o estrabismo é aquele olho torto da criança, um olho para cá, outro para cá. Então, na escola, isso acaba sendo motivo de bullying. Então, como é que isso pode ser prevenido e até corrigido pelo profissional? Perfeita colocação. O profissional habilitado é o oftalmologista. Na oftalmologia, ela é tão especializada que a gente divide em sub-áreas. Por exemplo, a minha sub-área principal é o glaucoma, mas eu também faço cirurgia refrativa e catarata. Existe um profissional que a gente chama de oftalmologista estrabólogo, aquele que se especializa na área de estrabismo. A maioria dos casos de estrabismo, eles se revertem ao longo do tempo, formando um olho torto não evidente, mas aquele ora fica torto, ora não fica torto. A gente chama isso de estrabismo alternante. Porém, existem causas internas, inclusive a mais básica de todas, que é a necessidade de grau. Muitas vezes, o simples ato de prescrever um óculos adequado realinha o olho. Para aqueles casos que não é possível realinhar com o olho, pode caminhar para situações cirúrgicas. E aí, muitas vezes, você faz a cirurgia, não só possibilita a reinserção na sociedade, em termos psicológicos, mas o que é melhor, cura um problema para o resto da vida. Bom, obrigado, Luísa Maria, por ter colaborado com a gente, com perguntas muito inteligentes também, como sempre. Ela veio afiada, hein? Poxa! Olha. Conhecimento de causa. Olha aí, legal. É verdade, tá ligado. Olha, Patrick, acho que está na hora de tirar esse óculos aí. Desde 6 anos, isso é muito traumático para as mulheres, Patrick. Eu estava até comentando com um colega aqui que fica acompanhando a gente lá dentro, que eu não me reconheço sem óculos. Então, se um dia eu for fazer uma cirurgia, eu vou ter que fazer também um trabalho psicológico comigo mesma, porque eu não vou me reconhecer. Você pode tirar o óculos agora? Posso sim. Tô sem maquiagem, né? Mas... Agora, ela olhar para mim, se ela tem 5 graus de miopia, eu duvido. Não ela pega o jornal aqui, ela vai ver até 20 centímetros, Patrick. Nada. A Patrícia É isso quer mesmo. fazer uma maldade com a bichinha? vocês. Esconde o óculos dela. Uma boa ideia. Boa ideia, boa ideia. Ela não merece. Não. Com essas perguntas, então, ela merece fazer. Olha, muito mais, se tu né? tá... Ó, tem paciente, é sério, só para fechar aqui, que você já quer terminar. Tem paciente que a gente faz a cirurgia refrativa. Aí zera, fica feliz da vida e tal, aí tem essa crise de identidade porque sempre usava o óculos. Às vezes me pedem um óculos sem o grau. Aí eu vou e passo. Eu seria esse tipo de pessoa. Ou seja, Fácil. não precisa mais usar, mas se acostumou com aquela... A gente não usa aquela muito a imagem. tela, Sim. o celular, aí é emitida uma luz azul. Então, muitas vezes o paciente não tem grau, mas tem fadiga. O que a gente faz? Passa um óculos sem grau com a proteção da luz azul. Existe isso. Então, Muito interessante. é recomendado. Muito legal. Ó, primeiro ponto, mais uma vez aqui a Edila está dizendo, olha, ele fazia os exames dos bebês na maternidade Ana Braga e era referência. É isso aí. O senhor ainda faz? Não, só quando envio lá na Quando clínica, envio lá né? na Agora clínica. já não sou mais servidor. né? Tá bom. E aqui é o seguinte, pergunta dele qual o período para fazer o teste do olhinho. É logo quando nasceu a criança? Como Perfeito. Na realidade é o seguinte, os prematuros são os essenciais, né? Devido às doenças mais prevalentes. Aquele que nasceu no tempo normal, a gente orienta o seguinte, depois que sair da maternidade, normalmente o pediatra faz o teste do olhinho ali. Se ele tiver alguma dificuldade, ou seja, quando não há aquele reflexo esperado, ele orienta o oftalmologista. Se não, a orientação que a gente dá é o seguinte, até os 2 anos de idade, de 6 em 6 meses. A partir de 2 anos de idade, uma vez por ano. Caso tenha algum problema de grau ao longo do tempo, a cada 6 meses.
Bom, a gente tem muitos outros assuntos, mas como o mês está começando, né? Perfeito. E esse mês todo é o mês marrom, não é, Luiz? Acho que a gente Isso. pode pedir para que o... Parte 2. A parte Parte 2 dois. dessa entrevista. Tô dentro. De fato, sabe? De fato. Muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco, nos ajudando a compreender mais esse importante e vital órgão do corpo humano. Eu já fui operado, eu usava óculos e usava lente. E à noite eu não conseguia enxergar a placa do carro que estava à minha frente. Então fiz uma cirurgia à época, ela era muito nova aqui em Manaus, cerca de 20 anos. Ceratotomia radial. Eu não sei bem. Aqueles cortes com bisturi de diamante. Não, foi feito, doutor, a laser. Ah, então foi a primeira geração de laser. Ainda sim, bem. Sim, graças Ainda a bem. Deus. O médico, eu lembro até hoje o nome dele, o Luiz Carlos Avans, Sim. fez a cirurgia. Nosso colega, gente boa. Um grande abraço para ele. E que Um decano da oftalmologia. Sem dúvida. Decano da O oftalmologia. pessoal estava falando umas coisinhas lá atrás, eu fui lá e ele disse assim, vamos fazer? Eu digo, vamos. Ele, tem certeza? Eu digo, na hora. Perna tremia mais do que bambu, assim, não... Homem, então, na sala cirúrgica, qualquer que seja, né? Mas graças a Deus ele fez, não tenho nenhuma sequela, já faz bom. uns 25 anos dessa cirurgia e está tudo muito bem. Por isso eu quero agradecer ao senhor, desejar ao senhor que Deus o abençoe cada vez mais e muito trabalho pela frente a nossa produção, né, Luísa? Vai em breve convidar o senhor novamente para a gente falar sim. mais sobre esses assuntos aí. O senhor viu que mexeu com muita gente aqui, Muito de jornalistas à população mesmo querendo saber mais detalhes. Legal, eu agradeço, recebo em nome de Jesus as suas palavras Amém, e também profetizo para que esse programa continue cada vez mais evoluindo e trazendo informação à população. E atrasado, parabéns pelo Dia do Jornalista, hein? Beleza. Obrigada. Amém sobre as palavras do senhor. A pessoa que está procurando agora, que disse assim, eu preciso ir nesse médico, eu preciso entrar em contato com ele, como fazer? Bom, Rede social, ok. alguma coisa assim. Rede social tem no Instagram, DR Cavalcante JR, né, DR Cavalcante JR. Esse Cavalcante com I no final? No final, I no final. E a clínica fica ali, a Vision, acho que todo mundo conhece, ali no edifício Milênio, no Shopping Milênio, na Djalma Batista. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto, Patrick. É isso. Gostei do tamo junto. É isso aí. Rapaz, é um homem zarrão mesmo, daqueles educadíssimos. Valeu. Valeu.